Olá, começa agora mais uma edição do programa Estética e Saúde aqui na TV Guarapari. E nós preparamos uma edição muito especial para você. Confira. Quais serão os desafios dos jovens e adolescentes com os efeitos da pandemia? Nós procuramos saber e ainda temos dicas para nos preservarmos da ansiedade. E por falar em ansiedade, eu mesma fiz uma aula de yoga em minha casa. A nutricionista Maria Araci dá dicas de alimentos que auxiliam nossa concentração. No quadro Novo Olhar, a Paula Cardoso Martins, gerente da Ótica Praiana, dá dicas de máscara para não embaçar seus óculos. Tem também outras dicas de cuidados com seus olhos e seus óculos. E você sabe que cuidados manter com seus pets na pandemia? Não perca no Momento Cão e Gato de hoje. E você vai conhecer um procedimento revolucionário para o rejuvenescimento facial. Informação, novidade e qualidade de vida você tem aqui no programa Estética e Saúde, que já está no ar. Para começar a edição de hoje, nós vamos falar sobre um pouquinho da ansiedade gerada com toda essa pandemia que afetou não só o Brasil, mas o mundo todo. E como será que os jovens e adolescentes têm reagido a tudo isso? Nós procuramos saber. De volta aqui comigo no divã do consultório da psicóloga Marleide Mocelin. E hoje o tema são os adolescentes, Marleide. Porque os adolescentes estão fora da escola, estão tendo que se adaptar a uma educação online, né? Perderam o contato com os amigos, perderam o contato físico, né? Tem a questão da sexualidade que está aflorada nessa fase da vida e o adolescente agora não tem a certeza de nada. Quando é que vai poder namorar? Quando é que vai poder dar aquele primeiro beijo? Isso tudo é um conflito na cabeça do adolescente, né? Sem dúvida. Eu acredito que os adolescentes eles estão passando por uma situação muito delicada. Veja você, qual é o valor mais precioso de um adolescente? É o amigo. Adolescente não está muito focado em pai e mãe, mas ele tem um foco especial para os amigos. Ter contato online não é nenhuma novidade para essa geração. Entretanto, o contato físico realmente tem feito muita falta. Um outro aspecto que eu chamaria atenção para os adolescentes é a escola, que você pode dividir o aluno que gosta da escola, que gosta de ir para a escola, que gosta de estudar, e aquele que vai para a escola meio que na obrigação, né? Porque é obrigado, porque tem que estudar e etc. São dois públicos que estão reagindo de modos diferentes, porém todos estão sendo prejudicados. Aquele que não gostava de ir para a escola também não vai gostar da aula online, também não vai gostar de estudar sozinho, então o rendimento dele está muito baixo. Sim. Esse é um ano que os pedagogos estão considerando um ano perdido para a educação, porque o rendimento é muito baixo, está muito abaixo do Cada normal. um se adapta de uma forma, né? Inclusive os que eram bons na escola. Tem muito adolescente que era muito bom na escola e que agora está vendo o seu desempenho cair porque não tem mais aquele ambiente que era tão gostoso para ele, o ambiente do debate, da discussão, da interação com o professor. É que eles têm um senso crítico maior, têm às vezes leem mais, então eles querem debater, eles querem ter aquele calor da discussão. Exato. E isso contribui com o senso crítico deles, né, ao crescimento Exato. escolar. Exato. Eu tiro isso por uma adolescente que eu conheço, que discute muito, que gosta, que lê muito, e ela não tem se adaptado à questão online. Exatamente por Ela isso. está perdida. Exatamente por isso, porque perdeu aquele ambiente onde justamente esse adolescente mais que gosta do debate tinha. Online não é a mesma coisa. Os professores estão se desdobrando, eles estão tentando muitas formas diferentes para ambientar esses alunos, mas a perda é significativa. Em todos os nossos programas, Marleide, a gente procurou achar causas, né, a questão psicológica, a gente fala aqui, e soluções e conselhos para os adolescentes existe,
Porque adolescente está a todo vapor, eles não param a cabeça, né? E eles são incisivos, eu quero isso, eles têm a certeza da certeza deles. Tem Isso. conselho para adolescente nessa pandemia? Tem. Por exemplo, em relação à escola, evita estudar dentro do quarto, evita estudar no celular, tenta assistir a videoaula no computador, porque o celular ele já está associado com lazer. Celular para um adolescente não está associado com escola, está associado com lazer. Então, se você assiste a aula no celular, a tendência é você querer desviar para outro aplicativo, para outro link. Tenta sair do quarto para assistir às aulas. Tenta organizar uma rotina mínima de estudo para não perder tanto conteúdo, principalmente o pessoal que está indo para o Enem. O Enem também está nessa de vai ter, não vai ter, vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. Então, toda essa insegurança gera uma sensação de desintegração interna muito grande. E os pais, o que devem fazer com esses adolescentes? Ter mais tolerância? Chega a ser isso? Só para finalizar o nosso programa. Os pais, eles têm que estar junto, têm que estar perto. Não pode se distanciar, tem que tentar ajudar o adolescente na construção dessa rotina. Mínima que seja, mas que tem que garantir pelo menos a aprendizagem desse ano, porque senão ele realmente vai ser um ano perdido de escola. Então os pais podem e devem atuar junto do adolescente para tentar minimizar a distância dos amigos, né? Minimizar a perda do contato com o professor, com os professores. Enfim, nesse momento é manter a proximidade, não deixar solto, não deixar dentro do quarto o dia inteiro, convidar para os outros ambientes da casa, tentar propor outras atividades junto na família, inclusive atividades de lazer que a família possa fazer junto, é o recurso que a gente tem até passar isso tudo. E eu procurei saber com a psicóloga Marleide Mocelin como aliviar essa ansiedade do dia a dia. Veja essas dicas. Para dar continuidade a essa entrevista rica com a psicóloga Marleide Mocelin sobre os efeitos físicos que a gente percebe nesses picos de ansiedade, não é isso, Marleide? Isso. Então, são as mais diversas reações que são possíveis. Começa uma dificuldade respiratória, você não acredita. A gente está sendo levado a reações de ansiedade extrema o tempo todo. O que acontece com o organismo? A respiração vai ficar ofegante por causa da adrenalina e do cortisol que estão sendo liberados aos baldes no organismo da pessoa. A taquicardia, que é um batimento acima de 100 por minuto, porque o coração tem que bombear sangue para os músculos para a pessoa enfrentar o perigo que ela acha que está na frente dela. Ela tem mão fria, suor nas mãos, descarga na musculatura, o corpo fica mais trêmulo. Um exercício de respiração muito fácil que eu recomendo que as pessoas façam. Inspira contando até 5 mentalmente e expira contando até 6, bem devagar. Não Tem faz... se falado muito da yoga nesse momento. Isso, a yoga é fantástica, mas assim, se a pessoa não tem prática, ela fica um pouco perdida e a yoga pode ser muito difícil para quem nunca praticou. É só você lembrar que qual é a função da respiração? Informar para o seu sistema nervoso que está tudo bem. O seu cérebro vai entender o quê? Tudo bem, ela está respirando devagar, então ela tá bem. Sim. Quando ele entende essa informação, ele para de liberar tanta adrenalina para o corpo. Marleide, muito obrigada. E você vai estar aí nos programas falando um pouquinho da questão dos idosos, dos adolescentes, dando aquele conselho, né, para cada um deles. Não é isso? Muito obrigada. Pois é, e com essa situação toda de ansiedade, as pessoas cada vez mais têm procurado a calma, a tranquilidade. Pensando nisso, eu mesma procurei uma aula de yoga online que eu fiz na minha casa. Acompanhe. Bom, e hoje eu me propus a um desafio, o desafio da yoga. Eu não conheço muito bem a técnica, mas tenho visto que muita gente tem praticado nessa pandemia. Eu estou na minha casa e estou com um professor de Brasília, que é um grande amigo remador e também professor de yoga.
Ele é o Cadu. Cadu, muito obrigada por ter aceitado o convite. Como é que nasceu a yoga na sua vida? A yoga começou na minha vida depois de um pequeno acidente que eu tive de bicicleta. E aí eu comecei a praticar porque eu já remava, né? Só que eu fazia remo olímpico. E aí foi quando eu comecei a praticar yoga, isso 20 anos atrás, para tentar manter uma calma depois de um grande acidente que eu tive. E aí a yoga está na minha vida até hoje. E você é professor, né? Em que consiste a técnica? A técnica da yoga, praticamente, ela consiste no prana, né, que é na parte da respiração, e na parte dos asanas, que são os exercícios que a gente complementa, faz a união, né, que justamente a yoga é a união entre a mente e o corpo. Então, a gente tenta trabalhar não só a parte só dos pranas, né, que é a parte da calma, mas também na parte dos asanas também, que são os exercícios físicos. E aí você pode ter várias maneiras. Então, tem várias técnicas hoje que você pode trabalhar com a parte da yoga. Eu gosto de trabalhar com um todo, né? Para a gente poder fazer do nosso corpo a nossa morada e, com isso, a gente poder trabalhar a respiração de uma forma mais calma para que a gente possa estar equilibrando, né? Principalmente nessa parte agora que a gente está vivendo, que é a pandemia hoje em dia, né? E isso também ajuda também na prática de... Exatamente, Cadu. Nessa pandemia, você tem visto mais procura pela yoga, você como professor? Eu, como professor, tenho percebido bastante como as pessoas estão começando a praticar mais em casa, né? Até para um controle mais de ansiedade, evitar alguns quadros de depressões. E aí a gente começa a perceber como as pessoas começam a valorizar as coisas que já estão há milhares de anos, né? Que a yoga, né? Já temos muitos anos aí que a yoga existe, né, para que você possa aprender. Então, assim, é de uma forma que a gente se reconectar mesmo, né? A gente esquecer esse mundo de muita mídia, muita informação, né? E a gente tentar buscar lá dentro a nossa verdadeira essência, no caso. Então, assim, qual é a importância da respiração, Cadu? Porque eu acredito, né, eu já ouvi falar que a respiração é muito importante, inclusive para os reflexos da nossa saúde, do nosso organismo, não é isso? Isso, desse jeito. A respiração é muito importante justamente para poder equilibrar, né? E aí a gente começa a perceber que a respiração é tão importante quando a gente está com aquela nervoso, né? Que é a primeira coisa que a pessoa fala, respira. Para e respira. E é justamente isso que eu tento ensinar. Hoje em dia, a gente esquece de respirar de uma forma equilibrada. Então, assim, a gente não percebe como que é a nossa forma de respirar. Então, quando a gente para, seja 1 minuto durante o seu dia, ou seja alguns minutos a mais, para você parar e colocar algumas técnicas respiratórias, né? Isso você começa a perceber como que o seu organismo responde muito mais, né, aos seus estímulos neurais e físico mesmo, em relação, né, você ter uma melhor coordenação motora, você ter uma percepção melhor de reflexo em relação ao seu dia a dia e ao seu corpo, né? Ou seja, é o ar que a gente respira, é de extrema importância mesmo. Cadu, eu vou fazer a aula com você, vou fazer a aula aí, e quem quiser acompanhar a entrevista, a aula na íntegra, vai agora, vai para o nosso site e acompanhe a aula do Cadu, que eu vou fazer pela primeira vez a yoga. Cadu, muito obrigada. E agora a gente vai para o nosso site. Muito obrigada, Cadu, pela aula e pelas dicas. A equipe inteira ficou relaxada. E com esse clima de calma, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você sabia que os pets também merecem um cuidado especial durante os passeios na pandemia? Pois é, aqui você tem essas dicas. Olá! No Momento Canigato de hoje, nós vamos falar sobre dicas de passeio na pandemia. Muita gente está com muita dúvida sobre isso. Realmente os passeios têm que ser menor, em horários de menor fluxo no ambiente. Escolha aquela rua que você sabe que não tem muito movimento.
Mesmo que você tenha que mudar a sua rotina, de não ser aquele lugar, aquele calçadão que o seu animal sempre iria. Hoje em dia a gente tem que se preocupar também com a saúde da gente com relação aos pets. Quando você for passear com ele, evite lugares movimentados. E se alguém chegar pedindo para passar a mão, para pegar, mesmo que você já conheça, é bom falar: não, vamos deixar para depois, agora não é um bom momento. Hoje em dia isso não é falta de educação, isso é cuidado com você, com a sua família. Além disso, você pode também procurar em casa de ração lenços umedecidos próprios para limpeza de patinhas, focinhos dos pets após o passeio. Então, chegou em casa, o nosso sapato fica na porta. E os pezinhos dos nossos pets, como ficam? Você vai pegar o lencinho umedecido próprio para pet, não é o de bebê, é o de pet, que vem de casa de ração. E vai passar nas patinhas e no focinho. Esses lencinhos, eles são umedecidos e próprios para desinfecção. Além disso, os pets também estão mais tempo em casa. Então procure jogar bolinha, correr dentro de casa mesmo, jogar coisas para eles buscarem, gastar essa energia, porque eles têm muita energia para gastar. Esse foi mais uma dica Momento Canigato. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer uma máscara de proteção especial para quem utiliza óculos. E vai conhecer também um procedimento estético revolucionário. Nós voltamos já. Estou no programa Estética e Saúde para dar algumas dicas, né, para vocês que querem manter o foco, a concentração, melhorar o raciocínio e a memória nesse período de estudo, né? O Enem tá chegando aí, pré-vestibular. Gente, alimentos bem bacanas, né, para ajudar aí seriam oleaginosas, castanhas do Pará, caju, amêndoas, nozes, proteína como ovos e peixes, né? Cacau 70%, chocolate amargo também é uma excelente opção para manter a energia, o foco e melhorar o raciocínio. Frutas como banana também, você pode adicionar o mel para dar mais energia e concentração. Berries como goji berry, açaí, blueberry também são uma ótima pedida. Sigam as dicas, bons estudos, beijos da Nutri. Estamos de volta com o programa Estética e Saúde. E você já pensou no sacrifício que é usar máscara de proteção e ainda embaçar os seus óculos? Pois é, nós procuramos saber a solução com a Paula Cardoso Martins. Veja só. Meu nome é Paula e hoje a gente traz para você um quadro especial da Ótica Praiana, que é o Novo Olhar. E esse quadro vai falar sobre muitas dicas de como você conservar os seus óculos, o cuidado que você deve ter com a sua visão, como você deve prevenir e evitar diversas coisas que podem acontecer com os seus olhos. E diante disso tudo que a gente está vivendo, é impossível deixar de falar sobre a pandemia que a gente está passando nesse momento. E quem usa óculos sabe bem a dificuldade que é sair na rua, usar máscara e usar óculos. Acho que você que está usando óculos aí em casa está concordando comigo, não é mesmo? É um tal de embaçar o óculos e fica desconfortável. Então, hoje a gente veio trazer algumas informações que a gente acaba deixando de fazer, a gente acaba ficando desesperado, entra na internet, busca informações e acaba fazendo coisas erradas. No caso, a gente tem ouvido muita gente falando sobre passar sabonete na lente do óculos. Gente, não façam isso, tá? O sabonete, ele é composto de produtos químicos e esses produtos químicos, eles podem agredir a lente e causar um descascamento da lente, estrias na lente.
e você acaba perdendo a garantia. Além de que você pode transpirar e esse sabonete pode ir até o seu olho, acabando te prejudicando, né? Imagina entrando sabonete aí no seu olho, não vai ser nada legal, né? Então a Ótica Praiana, pensando nisso, a gente sempre está trazendo soluções reais e que sejam práticas no seu dia a dia, né? A primeira solução foi, a gente está com um kit, que é um lencinho mesmo, né? Adaptado para uma máscara, que ela é super confortável, né? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem reclamado aí é que fica machucando atrás da orelha, né? E essa máscara, ela apresenta assim, um conforto bem bacana. E o grande diferencial dessa máscara é que ela tem esse clipe no nariz, né? Então, quando você coloca a máscara bem apoiada e fechadinha, o ar não vai sair fazendo com que embace os seus óculos, né? E junto com o kit vem o álcool gel, que a gente pensou em vocês, para poder estar carregando na bolsa e se higienizando e se protegendo, né? Pensando nisso também, a dificuldade que todo mundo está passando com essa questão dos óculos embaçando, a gente vai disponibilizar para venda também uma flanela, que ela tem uma propriedade que você vai passar na lente e você vai poder dispor do vapor, né, da respiração, e ela não vai embaçar mais. Então, a Ótica Praiana sempre pensando no seu bem-estar, na sua comodidade, no seu conforto, na sua saúde e na sua proteção. Obrigada, Paula, por dar essas dicas para facilitar a vida de todos nós. E chegou a hora de conhecer um procedimento estético revolucionário. Eu fui conferir. E nós viemos conhecer o procedimento fio de PDO. Vocês já ouviram falar? Pois é, o queridinho hoje, não é, doutora? Isso mesmo, Priscila. Os fios de PDO eles vieram como uma alternativa menos invasiva à cirurgia plástica, né? E o fio, além dele fazer esse lifting facial, ele também produz muito colágeno na pele, que ajuda a dar mais firmeza nessa pele que é mais flácida. Pois é, você chegou a falar para mim que estimula o colágeno até 2 anos, fica nesse processo? Exatamente, ele produz colágeno até 2 anos. Os fios mesmo eles são reabsorvíveis em até 1 ano, mas o colágeno e o efeito de lifting até 2 anos. Então deixa eu ver se eu entendi. O fio de PDO ele pode entrar em várias áreas do rosto. Isso mesmo. Ele já dá um efeito imediato de lifting, ou seja, rejuvenescimento facial, e ainda estimula o colágeno. Exatamente, isso mesmo. E ele pode entrar em todas as áreas do rosto: testa, bochecha, maçã no rosto, olheira, código de barra, no pescoço para fazer o lifting daquela pele mais flácida. Ah, que é a reclamação de muitas pessoas. Muitas pessoas. Né? Muitas pessoas. O procedimento, como é que ele é feito? Primeiro faz alguma marcação no rosto, faz algum diagnóstico? Isso mesmo. Primeiro a gente avalia para ver qual a queixa principal do paciente, né? Onde ele está se sentindo mais incomodado, onde a pele já deu uma pitosada, que é onde ela caiu. Então a gente faz a marcação, vê se o paciente está satisfeito, faz a simulação que dá aquela puxadinha. O procedimento é bem tranquilo, é anestesia local mesmo, anestesia só no percurso que o fio vai fazer. Sim. E é um procedimento de no máximo 40 minutos, você já sai pronto. Tem alguma recomendação pós-procedimento? O pós-operatório é bem tranquilo, as pessoas mais ficam incomodadas mesmo em voltar para o trabalho, não é nem questão de dor, mas sim porque às vezes, como a gente faz o lift, fica um pouco inchadinho e às vezes um pouco enrugadinho em certos lugares, mas em 7 dias já está tudo certinho, a pessoa já pode voltar às ruas. Doutora, custo-benefício. A gente está falando que substitui um procedimento, né, um procedimento cirúrgico que seria muito mais invasivo. Em relação a valores, fica bem mais barato do que um procedimento cirúrgico? Com certeza, é muito mais barato. Os fios eles são cobrados por fio, né? Geralmente eles são colocados sempre em duplinhas, pois eles são amarrados um no outro. E pelo tempo de tratamento, tempo de durabilidade, em valor, com certeza é muito mais em conta. Isso aí é importante, né? As mulheres estão aí, a medicina tem evoluído, a estética, a medicina estética, e isso é fantástico. Todas nós gostamos, não é isso? Então, qualquer pessoa pode vir fazer um diagnóstico aqui na clínica, saber se está na hora, se não, quais os pontos que necessitam. Exatamente. O ideal é que você venha
o mais cedo possível, pois a gente começa a perder colágeno na pele a partir dos 23, 25 anos. Então, se você já vem nessa época para repor esse colágeno, então você vai prevenir que as rugas apareçam e vai prolongar a sua juventude. Muito bacana esse procedimento e você não pode perder no próximo programa. A gente vai falar daquele velho conhecido, o Botox, não é isso, doutora? Isso mesmo. E esse foi o programa Estética e Saúde de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Nós esperamos a sua participação através das nossas redes sociais. Eu sou Priscila Anderson e tenho um encontro marcado com você no próximo programa. Até lá!